começar, abre sua Bíblia aí em 2 Timóteo 1,13. 2 Timóteo 1,13. Que diz assim, ó. Paulo falando para Timóteo: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Eu acho interessante essa palavra de Paulo para Timóteo, porque em todas as cartas que Paulo vai escrever, ele sempre vai dizer para as pessoas que vão receber as cartas, principalmente os pastores que ele deixou nas igrejas, que eles mantivessem o padrão. Olha o modelo. Esse aqui é o modelo, ó. O modelo que você recebeu de mim, de fé, não é isso que a gente ouviu aqui, ó? O padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo, sobre o padrão para as nossas vidas. Eu não vou falar muita coisa, não vou estar desenvolvendo demais o tema, mas só para que a gente possa entender um pouquinho. A nossa sociedade, ela anda muito sem padrões. Nós estamos vivendo num tempo que não existem referências sólidas para você pegar, palpar. Você já notou isso? Tudo aquilo que você tem por certo, daqui a pouco não é mais. Na área da alimentação, da ciência, é uma coisa que muda a cada 2 anos, tem uma novidade, né? Antigamente se dizia, só se come ovo 3 vezes na semana. Quantos já ouviram isso? Dos pais. Hoje em dia se diz, não, ovo faz muito bem, não importa a quantidade, você pode comer até meia dúzia por dia. Ovo faz bem. E você fica, né? Será que ovo faz bem ou não faz? Aí as pessoas começam a dizer, olha, cuidado com o leite, a lactose. O problema da lactose está fazendo mal à população. Mas aí você olha na televisão, você vai no supermercado, qual é o biscoito que não tem leite? Qual é a massa que não tem leite? Qual é o macarrão que não tem leite? E as propagandas são beba leite, beba leite, beba leite, né? Aquela coisa linda, fazendo um bolo, derrama aquelas jarra, aquele copo de leite branquinho, que vai soltando, né, para tudo quanto é lado. E você, nossa, leite. Mas aí, por trás, existe uma ciência que diz, ó, o leite é o produto mais alérgico que existe. Então, as pessoas que desenvolvem muitas alergias, hoje em dia a gente está desenvolvendo, a humanidade está desenvolvendo, a sociedade está desenvolvendo alergias N. Por causa do leite. Mas por quê? Mas o leite antigamente fazia tão bem. Por que que agora faz mal? Não é assim que a gente pergunta? O que está vendo as informações? Daqui, dali, elas são verdadeiras ou não são? E nós esquecemos que para tudo existe um padrão. O Bispo Renato já pregou várias vezes sobre o relativismo, né? E sobre o que é absoluto.
acabamos nas nossas vidas relativizando tudo. Tudo tornamos relativo. Isso é relativo. Nada é absoluto. Porque na sociedade em que nós vivemos, as mudanças acabam sendo tão grandes que até a Bíblia, ela passou a ser relativa. Ela não tem um nível de ensinamento absoluto. Deus não é mais absoluto. Deus passou a ser relativo. Gênero. Estão querendo enfiar dentro da goela da gente, né, abaixo, que gênero é relativo. Cada um escolhe o sexo que quer. A ciência está gritando aí, ó, o tempo todo. Isso não existe. Vocês já devem ter visto uma porção de coisas no WhatsApp, no Face, né? As coisas que os cientistas estão falando. Já colocaram uma cientista, em nome de uma organização de cientistas, foram lá diante da câmera para dizer: a questão de gênero não existe. Não a nível de ciência. E a gente fica, mas tudo é relativo, mas agora nós estamos vivendo em outra época. O ensino na escola, começamos a notar, para você ver como é que a gente começa a pisar em terreno que não é sólido. Uma hora você pisa, é uma pedra que está solta, você pisa, escorrega e leva um tombão. O terreno está frágil para se viver nele. Hoje os pais e as mães não sabem mais o que fazer. Não sabem se corrigem os filhos ou se deixa ficar para o mundo educar. Por quê? Porque até a sociedade começou a dizer que se você não pode corrigir seu filho. Não é questão de espancar, é correção. A criança, ela pode chegar e denunciar os pais, se esses pais colocarem ela de castigo, ou a corrigirem e ela não gostar dessa correção. Então ela pode denunciar os pais para o conselho tutelar. Aí você olha assim, mas como assim? Eu não posso corrigir mais meu filho? Não, não pode. O Estado tenta tomar conta daquilo que seria seu papel realizar. E ele começa a dizer como é que você tem que fazer dentro de casa. E você fica, mas eu não fui criada assim. Lá em casa, quem come do meu pirão, vai o quê? Vai provar do meu cinturão. Não é assim na casa de muitas pessoas? Ué, meu filho, pisou errado, meu pai não precisava nem tocar em mim, bastava olhar que eu já entendia. Não foi assim na casa de muitas pessoas? Mas hoje em dia, o que está havendo? Que as crianças, os jovens não entendem mais o olhar, te enfrentam. O que está havendo? Que as crianças não têm mais respeito com os pais. Ou os pais não estão ensinando seus filhos a lhes respeitarem, ou eles estão aprendendo em algum lugar que não deve respeitar os pais. Alguma coisa está acontecendo. Então você fala assim, não, eu não posso, porque daí, se eu corrigir meu filho dessa forma, como a Bíblia fala, né, da vara, né? Pega a criança desobediente e dá-lhe umas varadas. Lá em casa tinha psicologia moderna. A vara escrita, psicologia moderna. A gente escreveu mesmo. Estava na desobediência, não queria obedecer, fazendo pirraça, não queria fazer as coisas. Levava lá umas 3 varadas e pronto, agora levanta e vai fazer. Ah, não quero. Pega as coisas, joga na parede, destrói tudo. Aonde nós estamos? Que criança é essa?
Aí tem pais que falam, tadinho, ele não entende, deixa ele. É assim mesmo. A gente está ouvindo aí por aí que criança tem que ter liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. E o terreno fica... Você não sabe como educar os filhos. Não sabe onde pisar, não sabe o que fazer, porque um diz uma coisa, outro diz outra. Cadê? É tudo relativo. Cadê o absoluto? Onde eu posso dizer, isso daqui é certo. Esse caminho que eu estou seguindo aqui, ele é firme para mim. Aonde está? Então nós começamos a desenvolver neuras, né? Quantidade de mães, de pais que se sentem culpados, porque não deram o presente caríssimo que o filho ou a filha pediu, mas a condição financeira deles não deu para dar, e eles se sentem terrivelmente culpados e carregam aquele karma de que eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe, porque eu não dei aquele presente caríssimo que minha filha queria, porque viu na televisão e porque todo mundo tem e eu não posso dar. Já viram pais assim? Neura, de uma sociedade neurótica, que não ensina a criança que ela precisa ter valor, limite, que a gente vive de acordo com aquilo que a gente tem no bolso. Não é porque a criança quer. Isso é loucura, maluquice. Então essa falta de estrutura até na sociedade, porque nós chegamos no meio das escolas públicas, principalmente, e não penso que é só na escola pública, nós temos várias professoras aqui, de escolas particulares também, mas na escola pública nós temos aqueles vândalos atacando os professores. Cadê o respeito? Mas é lógico que os pais não ensinam respeito à autoridade, não ensinam respeito aos outros. Vai querer que os filhos respeitem professores? Não, mas não pode se tocar na criança que está quebrando tudo. Eu vi um vídeo uma vez de uma criança que estava quebrando tudo. Botaram ela de castigo porque ela bateu numa criança, bateu em outra, e ela estava atacada. E aí botaram ela na sala. E os professores, todo mundo de braço cruzado, porque ninguém podia tocar na criança. Ela quebrando estante, quebrando vaso dentro da secretaria, quebrando a mesa de vidro, quebrando tudo. Aí chamaram o bombeiro, porque o bombeiro podia tocar na criança, mas ninguém ali podia tocar. Sabe por quê? Processo. Não toque no meu filho, porque senão você vai ser processado. E a gente vive nessa sociedade louca, de conceitos que não tem padrão, não tem modelo para se seguir, cada um faz o seu. Mas graças a Deus, que a Bíblia, que é o nosso manual, é o nosso guia de fé e prática, não é assim. Eu quero dizer uma coisa para você. Todos aqueles que se achegam a Deus e professam que Ele é o seu Deus, Ele deixou um manual, um modelo de como se viver. E esse modelo aqui, Ele nos dá como parâmetro para todos os problemas das nossas vidas. Como nós nos relacionarmos com os irmãos, como nós nos relacionarmos com a família, como nós nos relacionarmos com a sociedade, como nós nos relacionarmos diante de um problema que estamos enfrentando. Como é que nós vamos proceder? Então, todas as pessoas que se achegam a Deus e precisam que, de alguma forma, que Deus ordene melhor a sua vida, porque nós estamos aqui porque entendemos que essa palavra, a palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela tem o poder de nos transformar. Amém?
de ordenar, de trazer vida ao que está em caos. E eu começo então me lembrando, lá do Gênesis, dizendo que no princípio, a terra era sem forma e vazia. Havia caos. As coisas estavam fora de ordem. Em alguns textos mais na frente, Deus fala assim: eu não criei a terra para ser um caos. O Senhor falando. E ela estava lá, um caos. E pela boca do Senhor, e Deus começou uma coisa simples, que nós precisamos aprender com Ele. Por isso que está aqui, ó, é um modelo. Ele começou a dizer assim: haja luz. Primeira coisa, não havia luz, havia escuridão. Eu quero dizer uma coisa para você: se você não consegue enxergar algum problema, alguma coisa na tua casa, para você está difícil na tua vida, você não, é tudo escuro, é uma confusão, você está tateando por onde vai na tua vida, a primeira coisa que Deus nos deixou por modelo é dizer: haja luz. Diga: haja luz na minha vida, haja luz nesse problema agora. E pela palavra de Deus, as coisas obedecem. E Ele nos deixou esse modelo: fala. E aí, a Bíblia fala que houve luz. E a partir dali ele começou a separar o dia da noite. Não que a noite fosse escura, mas quando está tudo misturado. Você já entrou num quarto bagunçado, onde está tudo fora do lugar, sem luz, e você tem que ir tateando: mas o que é isso? Caí, machuquei, bati com a perna num canto. O que é isso daqui? O que tem aqui? O que tem lá? E você não enxerga nada? Isso chama-se trevas, caos. Mas quando você acende o interruptor, toca nele, o que você vê? O caos. Você vê o caos, as coisas fora do lugar, a bagunça. Você olha e você sabe: e isso é desse lugar, isso é daquele ali. Era isso que eu estava procurando. E você pega. Mas na escuridão, ninguém sabe o que é o quê. E a primeira coisa que Deus diz é: haja luz. E houve luz. A partir dali, Deus começou a ordenar a criação. E todas as coisas foram feitas através da palavra que saiu da sua boca. E Deus foi ordenando e as coisas foram se arrumando e foram acontecendo. Fala comigo. Esse é um modelo que eu preciso colocar em prática. Falar. Gente, isso é tão interessante, tão importante, que Jesus chegou e falou assim: olha, se você disser para esse monte: sai daqui, ergue-te monte, e te lança no mar, isso vai acontecer, se você crer no seu coração. Se você disser, não é falou, se você imaginar, se você só mandar, se você disser, as coisas têm que sair, têm que dar ordem. Na nossa vida, nós temos que aprender qual é o modelo que vamos perseguir. Se é o modelo da choradeira, vamos ficar chorando, vamos ficar reclamando, vamos colocar defeito em tudo,
Ou vamos nos posicionar e começar a dar ordens para que as coisas apareçam e se coloquem no seu devido lugar. Porque tudo tem um modelo. Deus deixou um modelo para tudo. Eu tenho lá em Noé, se você puder abrir sua Bíblia, em Gênesis. Olha o modelo desse homem, de família, de fé. Vamos ver lá no capítulo 6. Eu quero que você entenda uma coisa, que você pode achar, mas é muito difícil. Viver hoje em dia dentro do modelo de Deus. Não. Sempre foi difícil. Requer se você vai querer praticar ou não. Se você vai ficar só com conceitos na sua mente. Se eu fico só com conceitos na minha mente, é só conceito. Não produz nada. Mas a palavra de Deus, ela é inteiramente praticável. E quando ela sai do conceito para ser praticada, aí nós começamos a ver milagres. Vamos ver. Gênesis 6:1. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus e as filhas dos homens, que eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Fala comigo assim, repete. Noé achou graça diante do Senhor no meio de uma civilização perversa, corrompida. Aí começa a história de Noé. E Deus então chama Noé. Noé não conheceu Adão, mas chegou perto. Conheceu Sem, possivelmente, que era filho de Adão. Sete. E aí, Noé está lá. Todo mundo da sua geração, seus antepassados. Eu fui fazendo a cronologia bíblica e descobri que todos eles já tinham morrido. Seus pais, seus avós, todos eles já tinham morrido. Ele estava com 500 anos, mais ou menos, quando Deus mandou ele fazer a arca. Pastor, isso é muito tempo, olha só, 500 anos. Essa coisa aí não é assim, não. As pessoas não vivem essa... Não descobriram uma agora aqui, 140 anos? Aqui no Brasil? Por que não? Outro dia eu vi uma coisa lá no Himalaia, não sei quando, o camarada estava com quase 160 anos, ninguém sabia. Por que não pode viver 500 anos naquela época? E aí, Noé estava lá, sozinho, os da sua geração, aqueles que temiam o Senhor, aqueles que foram escolhidos da descendência, porque ele já era o último, todos já tinham partido. Pelo menos há 200 anos ele não via mais ninguém.
E no meio de uma geração perversa, corrompida, uma civilização que ninguém mais se importava com Deus, Noé estava ali casado e criando seus filhos. E vocês pensam o quê? Que ele deixou os filhos dele se corromperem? Não. Porque se os filhos dele tivessem se corrompido, não teriam entrado na arca, mas entrou os filhos e as noras. Lê aí. A mulher de Noé, os filhos e as noras. E diz lá, 8 pessoas no total. E eu fico olhando para esse homem que no meio de uma geração perversa e corrompida, como ele conseguiu manter os seus filhos intactos, para que entrassem na salvação. E Deus então fala com ele, olha, eu vou te dar um modelo de uma arca. Eu tenho um plano. E a Bíblia diz que Noé achou o quê? Graça diante de Deus. Eu já preguei aqui que graça na Bíblia quer dizer amor. Amor de Deus. Deus olhou para Noé e o amou. Porque esse homem era um homem justo. Era um homem que amava a Deus sobre todas as coisas. Ele gostava do que se chama justiça. Ele não era uma pessoa injusta. Ele não ficava pagando propina por trás para poder conseguir as coisas. Ó, esse daqui, aquele lá tirou nota alta, mas esse daqui é meu protegido. Dá um jeito nele e tira aquele lá de vez. A gente tem que rever o que é senso de justiça, né? E aí, não era um homem justo diante do Senhor. Criou seus filhos, entendendo nos princípios de Deus, que foram levados. Adão passou muitos anos diante do Senhor, antes de ser banido para o jardim, fora do jardim, recebendo uma palavra que como se deveria comportar, qual era a sociedade que Deus queria, gostaria de ter. Depois Deus não ficou mudo, continuou falando, existia Sete, e depois nós temos Enoque, que diz que andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Era um homem tão justo, tão bom, que Deus... Eu creio que Enoque era um homem super amoroso. Quer dizer, era uma pessoa... Como é que eu vou falar? Ele destoava daquela civilização. A maneira dele ser. E Deus o tomou para si. E depois de muitos anos chega Noé. Noé era um homem que agradou a Deus. E ele entendia muito bem que querer se agradar, que ele manteve a sua família ali, com os princípios que ele ouviu dos seus pais. E os seus filhos entraram, trabalharam com ele na arca, porque Noé não trabalhou sozinho, tinha os filhos. Trabalharam com ele na arca e levou-se muitos anos trabalhando na arca, até que chegou o dilúvio. E a Bíblia fala, então, o dilúvio chegou, e Noé estava com 600 anos. E todos eles podiam ter falado assim, papai, isso é doido. Vamos nós fazer um barco desse tamanho, tu já viu o tamanho do barco? Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver uma réplica que já foi feita do barco, do que seria a Arca de Noé. Ela é maior do que 2 aviões, 2 Boeings. Em tamanho. Acho que está lá em Amsterdã, em algum lugar assim.
maior do que 2. E eles foram fazendo conforme aquilo que eles entendiam das medidas da época. Para a quantidade de animais, para aquilo que iria suprir, para aquilo que Deus, a vontade de Deus. E eles poderiam ter feito: papai, pelo amor de Deus, isso é doido. Que história é essa? Vai entrar, que bicho, para quê? Quantidade de bicho é essa que vem para cá? Se a gente não tem essa quantidade de bicho toda por aqui. Eles podiam ter falado isso. Não, o senhor está caducando, já está com 600 anos, parafuso já está menos aí, eu vou cuidar da minha vida. Mas era um homem que os filhos conseguiam reconhecer nele autoridade. Não era maluco. Não, o que papai está falando é sério. Ele não é desses homens. Se Deus falou para ele, vamos estar junto. Possivelmente não era daqueles homens que tratam os filhos mal. Tratava com amor, com carinho, sabia dar os valores, modelo. Então eu olho o modelo que Deus preparou para que a nova sociedade surgisse. Esse foi o modelo da família de Noé. O dilúvio veio, as pessoas se acabaram, tudo começou novamente. A partir daquele momento Deus falou assim: agora quando eles pousaram a arca, que se abriu a arca, os animais se foram, ele então faz uma oferta diante do Senhor, o arco-íris apresenta como um sinal diante de Deus, e Deus falou assim: agora eu vou botar um medo nos animais, tá? Eles vão ter medo de vocês. Até agora não tiveram, mas a partir de agora vão ter medo de vocês. Olha, família de um vai herdar essas terras, família de outro vai herdar essa, família do outro vai ser pai dessas nações aqui. E começou-se então a dividir a terra. E eu gosto de pensar que esses homens, eles foram atrás do propósito de Deus para as vidas deles. Porque esse era o modelo, era o que Deus queria. Então ia dar certo. Ia dar certo porque eles estavam andando no propósito, na vontade de Deus. Lá em Êxodo 25:9, nós temos Moisés. E Deus falando para Moisés assim: Moisés, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Êxodo 25:9. E o 26:30 fala assim: então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Eu acho interessante que quando a história se passa, Gênesis já passou, o povo está lá no Egito, e Deus então tira o povo do Egito e bota para uma terra que deu a Abraão. Agora vocês vão possuir essa terra que foi dada a Abraão, a Isaac e Jacó. Vocês agora são um povo, não é mais uma família só. Vai todo mundo possuir essa terra. Mas olha, primeira coisa. Sobe aqui, Moisés. Vou te dar um modelo. O modelo de como você deve me adorar. É o modelo de como eu vou me mover no meio do povo, bem no centro. Porque o tabernáculo, tudo no tabernáculo, as suas varas, os seus panos, as suas bases, tudo tem um propósito. E eu acho interessante quando Deus fala assim: olha,
Veja, Moisés, de você fazer conforme o modelo. Não vai inventar da sua cabeça, não, porque eu sei que você é um homem que sabe muita coisa, foi criado lá no Egito, é um homem muito inteligente, possivelmente ele era, dizem até que aquelas pirâmides lá, diz que foi ideia até de Moisés. Tem uma linha dessa. Tal mente era do homem. E aí, Deus olhando para ele falou assim, mas eu não quero as coisas conforme o seu jeito, Moisés, mas conforme o modelo que eu estou mostrando para você. E vai ter mais, Moisés, você vai me separar, fulano, beltrano, ciclano, esses aí são artífices, são pessoas que sabem trabalhar madeira, ouro, prata. Eu vou colocar do teu espírito neles, vou repartir daquilo que está sobre você, para que eles entendam, só de você falar como quer, a imagem já vai aparecer na cabeça deles. Não precisa te preocupar, porque eles vão fazer conforme o modelo, porque vai ser um modelo que eu vou repartir com eles, como eles devem fazer. Gente, a construção do tabernáculo foi a coisa mais fácil que eu acho que Moisés teve que construir. Sabe por quê? Porque ele construiu conforme o modelo de Deus. E diz então que Deus falou assim, agora fala para o povo, trazer as ofertas para a construção do tabernáculo. Eles saíram com muita coisa no Egito. Eu fiz, vocês lembram na história? Quem não sabe pode ler até lá. Que o povo, quando foi expulso do Egito, as pessoas, eles eram escravos. Então os senhores da casa davam tudo para eles irem embora. E eles saíram com ouro, com pedras preciosas, com prata, e tinha madeira, e tinha tecidos à vontade. E agora Deus fala assim, agora manda que eles tragam oferta. E diz que a oferta do povo era tanta. Moisés não tinha que ficar gritando para o povo, tragam a oferta, pelo amor de Deus. Deus quer um propósito, essa coisa da vontade de Deus, para agradar a Deus, então vocês precisam trazer. Ele só falava e o Espírito Santo movia o coração das pessoas, e as pessoas começavam a trazer, porque, gente, quando a gente está em linha com Deus, as coisas são fáceis. Mas quando a gente está para a esquerda e Deus para a direita, é como a gente costuma falar, né? Tu vai pagar o preço de estar longe, de não estar na vontade de Deus. Tudo é difícil quando a gente não está na vontade de Deus. E daí o povo trazia que Moisés teve que falar, chega, basta, tem mais do que o suficiente. E aí os artífices começaram a trabalhar, as mulheres começaram a bordar, tudo ocorreu de forma maravilhosa, e o tabernáculo ficou pronto em tempo recorde, no meio de um deserto. Como? Pois é porque para Deus não importa se você está no meio do deserto, no meio de uma floresta, se está no meio de uma casa muito legal, ou se você está morando numa cabana. Se você estiver na vontade deles, os recursos chegam. Por falar em recursos, Jesus era um projeto de Deus. E só precisou que Maria falasse sim, eis-me aqui, a tua serva. E aí os camelos lá no Oriente já se levantaram, com ouro, incenso e mirra, para financiar o projeto de Deus que se chamava quem mesmo? Jesus. Mas precisa estar na vontade de Deus. Seguir um modelo. Não inventa não. Segue o modelo, porque tem um modelo para você seguir, para tudo dar certo.
Vamos lá. Em Tito 2,7, Paulo novamente fala assim, porque eu tenho o texto aqui escrito. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Paulo era um desses que entendia que exemplo, modelo, ser modelo, copiar modelo, ver o modelo e fazer conforme o modelo é uma coisa que dá certo. Porque ele chegou a dizer assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso dá certo. Quando ele fala para Tito, olha, seu exemplo. Ele fala para todos eles, me copia, por favor. Olha para mim. Olha para mim, me copia. Porque no mínimo, você vai estar fazendo certo. Porque Paulo era uma pessoa que ele se cobrava muito de estar fazendo as coisas certinhas. Principalmente a vontade de Deus. Ele não queria errar com relação a esse negócio de estar fazendo a própria vontade dele, não. E olha que muitos escritores dizem que Paulo tinha um temperamento que não era fácil. Era mandão. Ele chega ao ponto de dizer assim, olha, vocês, pelo amor de Deus, escrevendo para alguma das igrejas, né? Parem com esse negócio de ficar pegando a lei e tentando interpretar a lei. Vocês não entendem nada da lei de Moisés. Entende? Não. Aí vem uns aqui, outros ali, outros lá, e ficam levando vocês a acreditar em mentira, em bobagem. Porque isso não tem nada a ver com a lei. Para. Sede meus imitadores. Ele era meio grosseiro, o bicho era meio cascadura. Mas ele estava lidando com uma sociedade, ou com várias sociedades, que não conheciam a Deus. E ele então se colocava como modelo da sã palavra. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela é rica. Quando Jesus fala que nós devemos segui-lo, fazer as coisas que ele fazia. Engraçado que nem ele fazia o que era da própria vontade dele. Jesus chegava e disse assim para os seus discípulos, eu não faço nada que eu não vi o Pai fazer. Olha o modelo. Aí chega a gente querendo resolver as coisas pela nossa própria conta. Aí dá tudo errado, a gente fica culpando a igreja, fica culpando o irmão, fica culpando o pastor. Culpa a sociedade, culpa isso, culpa aquilo, culpa... Você quer fazer a sua vontade? Do jeito que você acha melhor? Vai dar errado. Um modelo para nós cristãos chama-se um. Qual é esse modelo? Jesus. Esse modelo é que nos serve. E ele nos ensinou coisas maravilhosas para a nossa vida, para o nosso casamento, de como lidar com os filhos, de como lidar com a esposa, de como lidar com o marido. O nosso modelo é Cristo. E é um modelo tão maravilhoso que é Cristo em nós passou a ser o quê? Esperança da glória. Se Cristo, esse modelo maravilhoso, não estiver dentro de nós,
agindo através das nossas vidas, vamos ser como latinhas que só batem. Vocês já ouviram pregadores que pregam maravilhosamente bem e que não tem vida nenhuma com o Senhor? Soa mal. Mas a gente está tão acostumado com esse terreno fora de órbita, que a gente fala assim, mas o homem faz tantos milagres. A irmã fala tantas profecias. Olha como é que ele fala tão bem, é um homem de Deus. Você não tem que falar mal de ninguém, mas você tem que ver quem a pessoa é. Profecia se julga. Você não julga a pessoa, mas a profecia se julga. Se ela é de Deus ou não. Outra coisa, uma pessoa toda errada, não serve de exemplo para ninguém. Mesmo que ela esteja falando a palavra de Deus, não merece ser seguida. Isso é doideira, é maluquice. Ela trilha um caminho e você vai atrás pensando que é Deus. Olha quantas igrejas nós temos, quantas pessoas machucadas com pastores, machucadas com igrejas, porque acharam... Vamos ver aí o que é machucar também, né? Porque tem umas que só é graça. Se você disser uma verdade para ela, ela se derrete toda, né? Cai no chão dura, baba, diz que a gente não teve amor para com a vida dela, porque a gente disse uma verdade para ela. Não estou falando desse tipo de pessoa, milindrada. Eu estou falando daquelas pessoas que seguem as pessoas porque aquelas ali operam milagres, aquelas pessoas falam profecias, aquelas pessoas lançam até maldição pela minha vida, sobre a minha vida se eu não seguir. Aí tu vai olhar o dito cujo deve a todo mundo, maltrata as pessoas, bate na mulher, bate nos filhos, né? Arrebenta com todo mundo, vive pedindo emprestado e não paga. Tem o nome sujo em tudo quanto é canto. Aí você começa a perguntar, é isso? É ter Cristo? Esse é o modelo? Eu pergunto para você, esse é o modelo? Não. Paulo falou assim, olha, a ninguém fiqueis devendo, a não ser o quê? Esse é o modelo. A Bíblia fala que quem se encontra com o Senhor tem que sofrer transformação. Tem que sofrer mudança, porque o Evangelho faz isso nas nossas vidas, nos favorece a mudanças maravilhosas. Mudanças na nossa alma, mudanças conceituais na nossa mente, mudanças no nosso espírito principalmente. Aí ele começa a falar assim, quem mentia, não minta mais. Antes, fale a verdade, cada um com o seu próximo. Preguiçoso, ele fala assim, você tem que trabalhar, se sustentar, não vai ficar nas costas de ninguém não. Aí esse bando de missionário que vive na casa de um, vive na casa de outro e não faz nada, está fora, gente. Faz nada por si mesmo, pela vida, só pedindo oferta. Pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo... Na Bíblia, se estamos dentro da vontade de Deus, os recursos chegam. Eu quero hoje deixar uma coisa para você, é que enquanto há trevas, está tudo misturado, você não enxerga nada. Mas quando chega a luz, quando você fala assim, haja luz, a luz aparece. E aí você começa a perceber quem está abusando de você, até em nome de Deus.
aonde estão os teus erros, em que você está errando, em que as outras pessoas estão errando com você, o tipo de vida que você está levando, se está longe ou perto da vontade de Deus, ou se está centralizado na vontade de Deus. Porque existe um modelo, e o modelo é a Bíblia. Hoje nós temos um problema sério com os crentes, eles não gostam de ler a Bíblia, né? Mas, gente, se não lê, fica só de ouvir. Outro dia eu estava falando aqui que ouvir, que ler a Bíblia é melhor do que você ouvir. Porque quando você lê, você tem revelações. Deus fala com você poderosamente. Deixa Deus falar com você pessoalmente. Permita-se que o Espírito Santo te guie na verdade que você precisa andar. Pastora, eu não entendo. Venha para cá que a gente vai começar a te ensinar. Fala assim, eu não entendo, eu preciso aprender. Fazer como aquele eunuco, né? Lá no meio que estava com Filipe, né? Filipe olhou, e aí, meu filho, você entende alguma coisa que você está lendo aí? Ele naquela carruagem bonita? Eu estou lendo Isaías, não entendo muito bem, mas está me faltando quem me explique. Filipe, então, passa para dentro da carruagem e vai lhe explicar as coisas. Então, se você está na reta da tua vida, lendo e não está entendendo, vamos chamar alguém para explicar para você o que quer dizer essa palavra? Esse contato é necessário, porque a Bíblia ela vai te levar, vai te guiar a toda a verdade. Ela tem um modelo para você. Eu quero fechar em Efésios 5:1. Acho interessante. Paulo fala assim: sede, pois, está escrevendo para a igreja, imitadores de Deus, como filhos amados. Como é imitar Deus? Pastora, como é que é imitar Deus? Até imitar uma outra pessoa a gente consegue, né? Porque a gente vê, está ali de olho, vê como é que ela faz as coisas, né? Pois é, ser imitador de Deus é aquilo que eu acabei de falar. Deus lá em Gênesis falou assim, o quê, hein? Usou a fala e disse o quê? Haja luz. Use a fala. Imitadores de Deus. Deus não jogou ninguém fora, mas diz, todo aquele que tem coração contrito, arrependido, ele recebe. Então imite Deus nisso. Ele perdoa. Pastora, como é que eu posso imitar Deus? Deus tem um projeto, uma vontade que não muda porque o tempo está bom, o tempo está ruim, hoje eu estou com dinheiro, amanhã eu estou sem dinheiro. Ele vai até o fim com aquilo que é da vontade dele. Mesmo que o tempo passe, corra, vá longe, mas ele está ali. O que Deus quer? Que você seja fiel, como Ele é fiel. Que você entenda o que é ser fidelidade, porque Ele é fiel a Ele mesmo, porque Ele não pode se negar. Ser imitador de Deus, Ele chegou para Moisés e falou assim, Moisés disse, Senhor, mas eu vou chegar lá e vou dizer quem me mandou. E Deus fala assim, diz para Faraó e para o povo que eu sou te mandou. Sabe, Deus não tem
crise de identidade. Ele sabe muito bem quem ele é. Então imite Deus, saiba quem você é nele, porque diz, vocês devem ser imitadores de Deus, nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Sabe, filho que imita pai. Nós pensamos, voltando aqui na relação familiar, né? Pensamos que nossos filhos não vão reproduzir as nossas atitudes. Porque filhos não vão ficar falando aquilo que você diz, eles vão fazer aquilo que você faz. Vai olhar para você e como é que você lidou com aquela situação. Vai olhar para você e vai ver como é que você lidou com os problemas, com as alegrias, com as conquistas, com as derrotas. É nisso que ele vai te olhar e vai te imitar. E a gente sabe, por exemplo, que tem pais que não aguentam a pressão na vida e começam a beber, não é isso? Bebe para esquecer os problemas, porque não sabe lidar. Ah, porque eu tenho isso assim. Ah, porque eu gosto. Aí nós temos na mesma sequência filhos que vão ficando adolescentes, adultos que não conhecem o Senhor e começam a fazer o quê? Beber. Do mesmo jeitinho. Aí nós temos aqueles pais que tem várias mulheres, né, na rua. E não parece, é uma coisa, né? Às vezes é coisa de demônio mesmo. Aí nós olhamos, os filhos vão crescendo, podem nem saber das coisas dos pais. E vão imitando. Aí é aquela família, que todo mundo trai todo mundo. A gente fica olhando assim, mas o que é isso? Fale comigo, isso é exemplo que foi deixado. Exemplo de violência, de falta de amor. Como nós temos exemplos também de carinho, de amor. Como é que a gente faz para romper com isso, pastora? Ah, é Cristo em a esperança da glória. Aí se rompe. Cristo em nós. Pode? Uhum. Sim, o modelo é Mateus 5, 6 e 7. Isso mesmo. Lembrou bem. Eu estava vendo uns dados. Deixa eu falar isso por último aqui. Estou falando por último, já tem 10 minutos. Que me assustou, me apavorou. Isso é no mundo, mas está cheio dentro da igreja. Sobre prostituição e pornografia. Então tinha uma mulher lá que ela fez filmes pornográficos na década de 80 e ela se espantou como esses filmes caíram na internet. Ela já com uma mais velha, mas como é que esses filmes que eu fiz lá na década de 80 está na internet agora livre para tudo quanto é criança ver, tudo que é pessoas verem, e adolescentes verem sem censura nenhuma, só diz lá para 18 anos, mas se o pai não bota lá a censura, não tem como, né? Todo mundo vê. E ela foi procurar saber o que aconteceu com os filmes dela. Foi porque a produtora dela foi vendida e quem comprou, então teve acesso sem pedir permissão para ela, sem ela ganhar nada com isso. Então foi assim. E assim foi com quase todas as produtoras de pornografia no mundo. Caíram todas para o mesmo dono, que jogou na internet. E ela foi indo a fundo pesquisar isso aí.
E ela então descobriu que essa pessoa, que não é só uma pessoa, ele comprou e ele bota. Aí falou assim, mas espera aí. Então ele não está ganhando nada, porque tudo é gratuito. Ninguém precisa pagar nada. Aí o cara falou assim, não, ele ganha. A quantidade de acessos nos sites dele, então ele vai distribuindo, tem propaganda, porque o pessoal... Mas o pessoal investe propaganda nesses sites de pornografia? Muito. Aí ele foi liberando os dados, ele foi pegando daqui e dali os dados. São 600 milhões de acesso por mês aos sites de pornografia no mundo. 600 milhões de acesso. São mais de 16, muito mais de 16 milhões de acesso por dia aos sites de pornografia. E não é só filmes para adulto, não. Aí vem a pornografia infantil, que é pior ainda. Que ela foi falar com algumas pessoas, com uma mulher lá que sediava, tinha as meninas lá. Ela falou assim, o pessoal está muito doido. Cada vez mais eles querem coisas piores. Quanto mais esdrúxula, pior, chocante, mais tem acesso. Eu fiquei falando assim, meu Deus do céu. Hoje em dia, a criança nunca foi tão mal assistida em toda a história da humanidade quanto está sendo agora. Nunca foi tão mal tratada como está sendo maltratada agora. Porque, olha, só de ver a sociedade brasileira. A sociedade brasileira hoje trata os filhos como? Bota para alguém cuidar, não era assim? É a escola que trata, é a babá que trata, é o tio, uma empregada, é um não sei quem que cuida, e os pais estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Correndo atrás de dinheiro. Esse é o modelo do mundo, gente. Esse é o modelo de Satanás, não é o nosso modelo. Não é o modelo da Bíblia. Porque o modelo da Bíblia ensina a criança o quê? O caminho em que deve andar, que quando ele for mais velho, ele não se desviará dele. Aí temos uma sociedade, eu fiquei chocada com aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, sabe o que é 16 milhões de acessos por mês? Não, os 16 milhões é por mês, por dia, 16, é 600 milhões por mês, 16 milhões por dia, isso é coisa louca. Tem pessoas que acessam várias vezes ao dia, mas eles têm lá o controle daquelas que acessam, que são os primeiros, é a primeira vez que acessou, como nós temos aqui. Cada vez que você acessa o site da igreja, nós sabemos de onde veio, se a pessoa acessou uma vez, se duas, se três, nós temos esse controle. Lá eles também têm. Aí o investimento é mega, porque o pessoal fala assim, como é que eu não vou investir em alguém que acessa 600 milhões de acessos por mês? Eu vou botar meu produto ali. Aí nós temos conivência de produtos dentro de um site de pornografia. Produtos de roupa, produtos de educação, produtos de saúde, produtos... Lá vai fumaça. E vamos ficando misturados com a lama, com as trevas. Quando nós pensamos em modelo, precisamos pensar num modelo
que é seguro para as nossas vidas. E qual é o modelo? Cristo. Cristo é um modelo seguro. Cristo é um modelo seguro para você conseguir um emprego, para você resolver os seus problemas, para você tratar os seus filhos. Cristo é um modelo seguro para você sair do emprego ou ficar nele. Cristo é um modelo seguro para você fazer um novo negócio ou se desfazer do que você já tem. Cristo é um modelo seguro. E é essa, hoje, essa informação, essa palavra que eu quero deixar para você. Então, procure um modelo seguro. Largue tudo mais. O nosso modelo é Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe você.